É, a gente vai ver esse que vai ser o último conteúdo. E esse conteúdo, ele aborda aí o que é que o governo faz, tá? Por lei, não é porque o governo quer fazer, né? Ou um governo faz, outro não faz, não. Por lei, para gerenciar o nosso dinheiro. Por que é nosso dinheiro? Porque o imposto que é arrecadado lá, o dinheiro que está na mão do governo, é o dinheiro do povo. Então, quando eu falo nosso dinheiro, né? É dinheiro que todos acabam contribuindo aí, de certa forma. Para que qualquer esfera do governo, tá? Quando fala poder público, pode ser governo federal, governo municipal, estadual, possa aí desempenhar as suas funções, tipo ofertar educação, ofertar a saúde gratuita, ou qualquer outro tipo de ação, ele precisa, vamos supor, está chegando 2022, a gente está na metade de 2021, o governo precisa fazer a sua lei, o seu planejamento, para que ele possa já fazer uma previsão do que em 2022 ele vai gastar. Ele precisa ter. Vocês vão daqui a pouco ver aqui sobre o PPA, que é o plano plurianual. Ele precisa ter um plano, como se fosse uma empresa privada. Tipo, eu faço lá, lembra daquele planejamento estratégico há 5 anos, daqui a 5 anos? No caso, o PPA fala daqui a 4 anos que os governos precisam ter as metas. Aí apresenta lá o PPA, apresentam as metas. Então, quando ele vai fazer o orçamento, ele vai ter que olhar se o orçamento está contemplando é, aquelas metas para ele alcançar o que foi pensado. Ah, o Breno falou que o Leone comentou disso. Então, eu até ia falar dessa parte. É, é o mesmo preceito, gente, essa questão de planejamento e orçamento na administração pública, é o mesmo preceito de uma empresa. Eu trabalho com o pessoal do outro curso com. Acho que é a mesma matéria que vocês têm lá, que é o PFO. E aí lá, por exemplo, eu estava trabalhando com eles sobre orçamento empresarial. É o mesmo preceito, tipo, a empresa precisa ter o orçamento definido para ela conhecer a sua realidade, para que ela saiba quanto que ela precisa faturar. Então, quando eu vou fazer o orçamento, o que, que eu tenho que ter noção, né? Ó, todas as possíveis receitas, ou então eu vou lá e faço uma projeção, uma média de tudo que vai entrar, e todas também projeções das minhas. Ah, isso aqui era para ser um menos. Das minhas despesas ou dos meus custos lá, tudo que eu vou ter. Exemplo, mão de obra, funcionário. Beleza. Geralmente, né, não vai se alterar e eu vou ter que pagar sempre. Então eu sei que aqui de funcionário eu vou gastar 20 mil reais. Beleza, tá aqui. O governo vai fazer a mesma coisa? Vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer o planejamento, ele coloca lá quanto que ele gasta com funcionalismo público. Tá lá. Aí no caso de uma empresa, quando ela arrecada dinheiro, vamos supor, uma loja, ela vai, através das vendas, ela arrecada receita. Papelaria do Theo. Foi lá, teve vários clientes que foram lá, compraram coisa, tiraram, é, fizeram impressão, fizeram os serviços lá que oferece. Beleza. Entrou dinheiro? No governo, como é que entra dinheiro? O governo não vende nada, né? Como que o governo se mantém? Arrecadando imposto. Então, um exemplo, as prefeituras, principalmente aqui no litoral, tirando o Santos, tá, gente? Talvez Cubatão também. O IPTU é a principal fonte. Por que, que o imposto é tão alto em São Vicente e Praia Grande? Não tem indústria para poder tirar, não tem um porto para poder tirar. Então, eles tiram do povo que mora através do IPTU. Então, o IPTU faz com que entre receita. E aí, quando eu faço o planejamento orçamentário, o IPTU, ele é um ponto aí que acaba aumentando a minha receita. Aí a prefeitura ela faz uma projeção,
ela analisa quantos imóveis que tem, ou quantos carnês lá que tem de IPTU, quanto que dá essa arrecadação, e ela monta o orçamento em cima disso. É claro, né? Até eu falei essas duas cidades, vamos supor, se a gente pegar Praia Grande e São Vicente, vamos comparar como se fossem duas empresas diferentes. Eu tenho a empresa PG e a empresa SV. A empresa PG, ela fez o seu orçamento, ela sabe que ela vai arrecadar R$ 1 bilhão. Beleza. A empresa SV fez seu orçamento. Ela também prevê arrecadar R$ 1 bilhão. Ah, então vai ser igual no final? Calma. Quando chegar aqui na parte das despesas, é aí que conta. Por isso que é tão diferente as duas cidades. Apesar de ter as características mais parecidas possíveis. A empresa PG, ela tem um custo de operação, digamos, fixo menor. Por que custo fixo menor? Grande parte daquela receita que entra, ela não precisa ser usada para cobrir uma despesa. Ela fica lá, disponível. Na empresa SV, grande parte da receita que entra para cobrir a despesa, porque a despesa é alta, porque a população é mais fixa. A maioria o que entra é porque a maioria que está contribuindo é que é morador e que é usuário. Então, se a gente pegasse comparando as prefeituras com a empresa São Vicente teria um custo fixo muito alto, a empresa Praia Grande teria um custo fixo baixo. E aí a prefeitura, né, de São Vicente apresenta tanta dificuldade, a dívida é grande. É claro que tiveram desvios, mas eu acho que eu já mostrei aqui em outro momento, eu acho, né, mas não, depois eu mostro na semana que vem. A lei orçamentária, no valor que está lá, a prefeitura está prevendo que vai gastar mais do que vai arrecadar. O que isso significa? Vai ficar no prejuízo. De novo, vai aumentar a dívida? Vai aumentar a dívida. Por quê? Esse planejamento foi feito em 2020 para 2021. Então foi colocado gastar mais do que você tem. Se eu tenho, né, uma empresa e eu gasto mais do que eu tenho, eu passo a dever fornecedor, dever funcionário, até a hora que eu vou à falência. Tá? É claro que uma prefeitura para falir não existe. A prefeitura fica na dívida, os fornecedores ficam em dívida. Acho que eu até comentei isso com vocês, que algumas pessoas que conhecem aí, que estão com dívida com a prefeitura, manda mensagem perguntando se eu sei de alguma coisa, porque a prefeitura ela para de pagar os fornecedores. O servidor público, às vezes, ele fica sem receber, mas depois recebe parcelado e tal, mas o ideal é que não deixe isso acontecer, né? Então, o fornecedor é o primeiro que dança aí na história, que ele fica sem receber e vai para o precatório, e aí demora para receber. Por isso que é tão importante, quando for fazer o planejamento orçamentário, que se faça o planejamento em cima das prioridades, e aí essas prioridades elas precisam ser levadas em conta, tipo, realmente, o que é importante? Quem fez o orçamento do ano passado para esse tinha que ter priorizado a educação por conta da pandemia. Quem fez o orçamento tinha que ter pensado na possibilidade da volta da escola. Então, você deixa lá uma verba destinada para volta das escolas. Caso não seja usado, o orçamento permite que você faça aí um remanejo. Só que para você remanejar, tem que ter autorização por lei, tem que todo um procedimento burocrático para poder autorizar. Porque senão, né, eu fazia o orçamento porque existe uma lei que obriga. Não tá mudo, não. É, Existe uma lei que obriga que a prefeitura ou os governos invistam lá uma parte do dinheiro que arrecada em saúde e educação. Aí os prefeitos, eles, se não tivesse a lei, eles poderiam tirar o dinheiro da educação e vamos supor, veio o dinheiro lá de Brasília para a educação. Aí ele tira da educação e usa para fazer um aluguel de um negócio que não tem nada a ver com educação. Tá? Por isso que existe a lei. Na própria Constituição, existe aí um modelo orçamentário que fala aí quanto ao gasto de dinheiro, tá?
como é que você vai fazer, como é que você vai fazer para aplicar esse dinheiro. E esses documentos, que é o que a gente vai começar a ver, se não der tempo, não tem problema, que aí depois, na outra semana a gente vê, até porque também tem a revisão do provão, mas são os chamados aí o PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, tá? Esses três a gente vai ver na aula e são aí fundamentais sobre planejamento de orçamento. Claro, né, que quem já trabalha aí na sua empresa privada aí, ou na parte do financeiro, ou o Marcelo que tem a empresa dele, faz o orçamento, vê ali quanto está entrando, quanto está saindo, é muito mais fácil. Agora, do governo, que eles colocam essas regras, essas leis, é justamente para que quem estiver administrando o dinheiro não venha querer fazer do seu jeito, né? Tipo, eu quero pegar o dinheiro todo e gastar com uma coisa só. Não, peraí. Você tem que destinar o dinheiro conforme o orçamento, conforme previsão, conforme as áreas prioritárias, e aí existem aquelas áreas que é obrigatório você investir um X de valor. Porque se você não faz isso, você pode cair aí no caso de crime de responsabilidade fiscal, que aí a coisa pega. Vamos aqui que a gente vai ver aqui um pequeno vídeo do Congresso, que ele fala sobre a importância do orçamento para o governo e também sobre a questão dos tributos, impostos, taxas e contribuições que vão compor isso daí. Deixa eu ver, ninguém escreveu nada, beleza. O artigo, tá, que é esse que está aí na tela, o 165, ele fala que as leis de iniciativa do poder público estabelecerão, porque todo ano tem que ser aprovada uma lei. O plano plurianual são 4 anos, tá? Mas todo ano, ó, o item 2 e o item 3, eles têm que ser aprovados aí por lei. Então não é do nada, não é da cabeça lá do gestor público que vai brotar o orçamento. Não. Tem que ser discutido, tem que ser passado pelos deputados ou pelos vereadores para que se aprove o orçamento. Claro, quando você ouve a população é bem melhor, né? Eu já dei um exemplo para vocês sobre isso, que eu até falei que eles fazem a discussão do orçamento uma vez por ano, fazem audiências públicas. A audiência pública é quando chamam a população para conversar. Mas aí depende, né, de cada cidade, depende de cada estado e também desse momento de pandemia que a gente está. O vídeo é 2 minutinhos só que fala sobre essa parte do orçamento. É muito bom quando tudo está funcionando direitinho. Nada quebrado, nada faltando, tudo no seu lugar. Mas a verdade é que nem sempre é assim. Veja o exemplo do Cadu. Já está há mais de 2 horas esperando por atendimento neste posto médico. Já disseram para ele que ali falta gases, gesso, remédios e que o número de médicos e enfermeiros é insuficiente para atender o tanto de gente que chega buscando ajuda. E sabe como ele foi parar ali? Há anos que prometem construir uma quadra de esportes para o pessoal poder jogar futebol. Como até hoje essa quadra não virou realidade, Cadu e seus amigos batem bola num terreno baldio mesmo, em péssimas condições. Bastou um buraco no caminho do nosso craque e pronto, pé machucado. E corre todo mundo com o coitado do Cadu pro posto de saúde. E o jogo ainda estava 0-0. Todos esses problemas, a falta de espaços de lazer adequados, o posto de saúde que não tem nem material nem funcionários suficientes, a escola que não recebe dinheiro para reformar suas instalações, tudo isso tem a ver com orçamento público. Mas as coisas boas também têm a ver com orçamento público. O caminhão de lixo que passa todo dia, a iluminação das ruas à noite, o treinamento dos bombeiros para socorrer as pessoas. Para prestar esses serviços e manter as nossas cidades funcionando, o governo precisa de dinheiro. Por isso, ele arrecada recursos que, em sua maior parte, vêm dos tributos que a população paga.
todas as pessoas pagam impostos. É com esse dinheiro que o governo tem que resolver os problemas da população. Por exemplo, construir postos de saúde, comprar aparelhos de raio-x, remédios, contratar médicos e enfermeiros, tudo que o Cadu agora sabe muito bem como faz falta. O orçamento público é o documento que mostra quanto de impostos, taxas e contribuições o governo recolhe e quanto ele gasta em cada área. Então, agora você já sabe. O orçamento público mostra duas coisas importantes: quanto o governo arrecada da sociedade e como ele gasta esse dinheiro. No próximo vídeo, vamos ver como é feito o orçamento no Brasil. Boa. Viram aí que por conta do orçamento, diversas coisas deixam de acontecer. Aí você pode até estar pensando assim, mas fazem no papel, mas não fazem na prática. Sim, gente, também tem isso, tá? Eu tô colocando o vídeo aí sem áudio só para ir comentando, mas também tem isso. Muitas vezes o orçamento é aprovado, onde o gasto vai ser feito tá lá, né? Tipo, tá indicado lá onde que esse gasto vai ser feito, porém a gente não vê chegar, igual o caso aqui do menino que machucou o pé e aí não tinha atendimento. Isso é uma coisa que, tipo, é comum, mas não é o certo e não é o que deveria acontecer. Impacta em tudo, assim, tipo, quantas vezes, né? São Vicente mesmo, eu lembro, não sei se foi na época do Billy, do Tércio, que a cidade ficou sem coleta de lixo. E aí virou a maior bagunça, tipo lixo espalhado. Aí teve gente que levou lixo para frente da prefeitura, choveu, um monte de saco de lixo boiando. Tudo isso entra no orçamento, no controle e na aplicação. Por isso que existem os órgãos aí de controle. Pode falar, Alexandre, que eu vou escrever o nome. Professor, uma dúvida. É que nem o senhor pegando um gancho nessa última fala, que fazendo no papel e na prática não. Existe algo que impede, por exemplo, os políticos, quando fazem esse orçamento, deles diminuírem os gastos ou os benefícios que eles têm? Porque eu vejo muito sendo planejado e pouco sendo cortado. A maneira que eles encontram para suprir a necessidade e os problemas da população é aumentando impostos, muitas vezes. Sendo que os gastos, né, quando a gente tem que apertar o cinto em casa, enxugando nas coisas que são menos importantes. E eu queria saber da parte deles, por que é tão difícil assim? Não existe algo que, por exemplo, a população possa... vamos então diminuir o salário deles, ou então os benefícios que eles têm com viagem, essas coisas. É possível algo desse tipo? Por que é tão complicado essa parte na hora de cortar? Que nem, pegando um gancho também agora, que eu acabei de lembrar, né? Antes do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, morrer, ele aprovou uma lei lá com aumento para os vereadores e para ele também. E no momento de pandemia, né, que está tendo muitos gastos, abrir os cofres públicos, por que isso acontece? Então, vamos lá. Primeiro, começar pela última pergunta do salário. O salário, ele tá também na parte da legislação, porque a lei fala que o prefeito, para poder, né, se dar o aumento, e aí repercutiu muito mal esse caso aí da prefeitura no começo do ano de São Paulo, porque no meio da pandemia resolveu aumentar o salário do prefeito, sendo que um monte de gente desempregada, sendo que a cidade com maior situação caótica aí, e aí falaram que estava defasado, deram mil desculpas. Nesse caso, não há uma lei assim que proíba. Claro, existem os tetos, tipo o presidente, o teto máximo de cargo público que deveria receber. Deveria, tá? Porque existem lá os super salários e tal, mas isso é outro assunto. Aí o governador, ele tem o teto máximo do salário dele. E aí, aqui no estado, né, ninguém pode superar. Tanto que tem, ó, isso que você está falando é interessante, porque quando é alguém, digamos, da casta política, sabe os indianos que tinham lá aquele negócio das castas?
Casta política, o cara consegue fazer um monte de coisa que parece ser impossível. Quando é alguém do baixo clero, já não consegue. Tem professores que é da primeira ETEC que foi fundada, que eles foram obrigados, já tem um tempo, a ter redução do seu salário, porque eles tiveram toda a carreira, fizeram mestrado, doutorado, 30 e poucos anos sendo Paula Souza, o salário deles foi escalando lá no nível que chegou a passar o governador. Aí foram e cortaram eles, o salário deles. No caso do prefeito, do governador, ele consegue fazer esse aumento do salário. Só que isso passa por lei, passa por votação, e é um problema muito grande, porque entra naquele princípio da moralidade. Tipo, poxa, tudo bem, o salário do prefeito estava há muito tempo que não tinha aumento, mas e a moralidade? Agora era hora de aumentar? Não era hora de aumentar. Então, esse aí é um ponto, né? É um viés. O segundo, existem leis, sim, que colocam a obrigatoriedade de destinação do dinheiro para a saúde, para a educação, e existe a lei de responsabilidade fiscal, ó, LRF, a lei de responsabilidade fiscal. Que é a LRF? Ela fala que Estado, União e Prefeitura não pode gastar. é, Deixa até eu vou tirar aqui para confirmar o dado, mas eu acho que são 55%. Então, assim, eu tenho lá o valor que eu arrecadei. Vamos supor que eu estava falando de Praia Grande, São Vicente, que é perto de 1 bilhão que eles arrecadam por ano. Nossa, eu tirei e coloquei de novo na mesma tela. 1 bilhão. Então, 55% de 1 bilhão pode ser usado para pagamento de pessoal. Aí você pensa, né? Tipo, então quer dizer que ele pode gastar, vai. Peraí, teto de gasto com funcionário LRF. Então quer dizer que ele pode gastar 560 milhões por ano com pessoas? Pode. Por quê? Ó, tá, são 50% aqui, ó. Tá 50% aqui o valor. Por que que pode? Porque existe uma lei que fala sobre isso. Faz sentido? Faz, porque você tem o quadro de funcionário público. Se você não coloca o limite, aí você vai pensar assim, mas vai. é, Como que é? Vai fazer falta, vai faltar funcionário. Não, é só você adequar e alocar as pessoas no lugar certo. Se não existisse essa lei, as pessoas poderiam, as pessoas que são os gestores, eles poderiam colocar, ó, tem até uma lei que fala sobre isso, uma reportagem. Eles poderiam colocar quantas pessoas que eles quisessem e todo o dinheiro do orçamento ia ser usado só com pessoas, tipo, só para pagar salário. Então há essa lei e aí também há manobra em cima disso, tá? Exemplo, tudo bem, eu não posso contratar mais do que o limite. Então eles vão, contratam uma empresa prestadora de serviço, tipo uma organização social, que é chamada de OS. Lá no CREI tinha no passado, eu não sei, esse ano acho que ainda deve ser a mesma. E aí a OS, que é a organização social, vai, Praia Grande tem no Irmanduce, eles contrataram para administrar o hospital. Ela vai e contrata as pessoas de forma direta por ela, e no orçamento da prefeitura, não entra que a prefeitura está destinando dinheiro para contratar. Está destinando que a prefeitura contratou uma empresa que vai gerenciar a saúde. Óbvio, se ela vai gerenciar a saúde, precisa de pessoas, porque a saúde é composta por médico, por enfermeiro, um monte de gente. Então, eles fazem manobras que aí você estoura o teto, aí você pega, contrata essas organizações e coloca o dinheiro ali. Então, às vezes, essa falta de equipamento, essa falta de estrutura, é, são algumas falhas, e isso é muito falado, o pessoal, quando fala de reforma administrativa do governo, em você mudar a forma que a coisa é feita. O Breno até colocou aí que o Brasil não é para iniciante. Não é porque eles sempre dão um jeitinho, entendeu? Então, a gente está vendo aí o orçamento, Thaís, que chegou agora, boa noite. É, Você tem o orçamento.
só que tem os jeitinhos, as formas que eles fazem. E aí lembra que a gente, as 2 semanas atrás aí que eu falei sobre a licitação, nós temos a possibilidade de fazer a dispensa. E nós temos também a possibilidade, em caso de calamidade pública, ou guerra, de o gestor público faz o que ele quer com o dinheiro. E aí a gente está vivendo isso. Então, agora o dinheiro que existiu um planejamento orçamentário, ele já não vale, porque o cara está fazendo do jeito que acha que tem que ser feito, ou conforme a necessidade, ou que foi até aconteceu também em São Paulo, que tinha uma organização social, eu acho que era o IAPAS, o nome IAPAS. Lá no Rio também tinha o IAPAS. Foram contratados e aí não entregaram aquilo que foi contratado, contrataram pessoas, receberam dinheiro pra caramba, mas não entregaram aquilo que era para ter sido entregue. Então a gente pensar em orçamento aí é bem difícil mesmo de você adequar o que foi no papel e a realidade que a gente tem das pessoas. Tudo bem? Respondi a sua pergunta? Sim, respondeu. Só faltou uma. Por Qual? exemplo, essa parte aí. Ah, já terminou? Não, pode falar qual. Não, não, essa parte do salário deles, né? Que assim, a gente não pode a população votar para baixar, porque fica a critério deles. E pelo que a gente pode ver, nunca vai ser diminuído por vontade própria, né? Não tem uma consciência. Então, Alexandre, nesse caso fica pela consciência deles que não existe, né? Porque eles passam, é tipo uma troca de favores, digamos assim. Um passa para a prefeitura, vai a prefeitura lá, o prefeito passa para a Câmara, autoriza, aí o prefeito troca, sei lá, a Câmara às vezes quer que aprove mais projeto, ou que destine mais verba, ou faça alguma coisa. Aí vão lá e fazem, e fica aquele toma lá da cá, né? Tipo, faz aquelas trocas, porque no de São Paulo, que era 24 mil, passou para 35 mil. Quem tem aumento, não vou falar nem no valor, né? Que foi aí 11 mil reais de aumento, mas quem tem aumento de quase 50% do salário? Ninguém. Aí eles congelaram. Isso, um outro ponto também que o funcionalismo público de São Paulo bateu foi que eles tinham congelado o orçamento, nenhum funcionário público teve aumento em 2019, 2020, 2021 e não vai ter daqui a uns anos para frente. E aí, nesse caso, eles podem ter, porque é um outro regime, eles vão lá entre eles, fazem. Então, é muito mais de mobilização das pessoas, de tentar mudar, do que realmente da gente ter uma lei que a lei ela proíba. Tanto que estão até falando que também lá no governo federal, o presidente e a turma lá, eles estão ensaiando alguma coisa desse tipo, de passar um projeto para aumentar, porque uma vez que aumenta o salário do presidente, você automaticamente consegue aumentar o salário de todo mundo que está abaixo, tipo, do ministro, do secretário, de não sei o que. Tem até, eu acho que é o salário dos vereadores, eles só podem chegar a uma porcentagem do salário dos deputados. Então, olha só, se um aumenta, ele gera um efeito em cascata, porque os outros conseguem aumentar. É uma coisa assim até complexa de você pensar, porque tipo, um aumentou, aí você fala, mas é só um, vai, só o presidente aumentou o dele. Beleza. Mas não é só o presidente, porque a partir do momento que o teto salarial do presidente se eleva, uma cadeia de cargos, de funções, de pessoas podem também elevar o seu salário. Então fica tipo uma coisa bem complicada porque é um elo só. Tanto, ó, para você até ver aqui, eu tinha olhado, o governador, o salário dele é 23 mil aproximadamente. E o prefeito conseguiu aprovar 12 mil reais a mais do que o salário do governador. Então,
claro, né? São Paulo é uma mega cidade, lá 12 milhões de habitantes praticamente, tem uma baita de uma responsabilidade e tal, mas não tem cabimento nesse momento, esse que é o principal ponto, né? Beleza? Então, só dando o último Aham. apontamento. Há uns anos atrás, não sei se o senhor lembra, o presidente da Câmara, eu esqueci o nome dele, O Cunha? Cunha, né? Ah, Ele aprovou também algo lá pro. Quer dizer, não sei se foi ele, pro pessoal do STF, que disse que estava ah, defasado também, né? Se você sim. recorda disso? Teve aumento dos juízes. E sempre Isso, esse mesmo. acaba tendo. Só que aí vai para votação na Câmara e tal. E quando isso acontece, ainda há um problema, porque, tipo, aquela troca entre eles acontece, porque aí vai a prova do juiz, aí o juiz vai e eles não entram com nada questionando o reajuste salarial, não entram com nada questionando, é, tipo, por que que os deputados querem aumentar o seu salário. Então, é bem complexo, porque é uma questão mais política até do que de você pensar em ter dinheiro disponível. E aí, de novo, né? Tipo, aumentou, é uma cadeia de gente que ocupa aquele cargo que está vinculado com o salário máximo que é do STF. Aí aumentou o STF, você vai poder aumentar e tem benefício, tem uma porrada de coisa que, tipo, vamos supor assim, um valor para eles não é alto, vai aumentar R$ 3.000. R$ 3.000 se aumentar para qualquer um aqui de nós, tipo, é um bom aumento, né? Agora, ainda mais para quem não trabalha, né? Agora, o cara ganha, vai, 30, 40, aí vai aumentar 3.000. Aí ele ainda reclama porque aumentou 3.000, só que o salário dele vai para 33 ou vai para 43. Quando você permite que aumente o dele, por mais que tenham, vamos supor, 20 pessoas, beleza, aí se dá 60 mil por mês de aumento, por ano você tem aí 300 mil reais, não, aproximadamente aí 360 mil reais por ano. Só que não são só eles. Você tem outros que estão vinculados ao salário deles, e aí, quando você multiplica no Brasil inteiro, você já aumentou esse valor em bilhões. E aí, por isso que esse orçamento ele fica tão difícil de ser executado, de você colocar isso daí para aplicar realmente a quem mais precisa, igual no videozinho que a gente viu. Praia Grande mesmo, teve também uma outra votação que eles estavam. Eu não lembro se passou, mas para vocês terem ideia, o vereador ganha, comparado com o assessor, uma merreca. Tipo, 8, 9 mil e o assessor ganha quase 20 mil. Aí você pensa, pô, peraí, mas o vereador é o cara que tá lá, que foi eleito, que tá na linha de frente, e o assessor ganha mais que ele? Sim. Agora não me perguntem o que fazem com o dinheiro do salário do assessor. Porque já teve caso de denúncia, se procurar aí vocês vão achar aí. Vereador é processado por fazer rachadinha. Ah, rachadinha já lembra do Flávio, ou do Carlos, sei lá. Mas do Eduardo, também todos eles, vai. Mas em Praia Grande aconteceu. A mulher que era assessora do vereador, ela entrou lá na justiça e quase que ele ficou inelegível, porque não é rápido de votar, né? De passar. Então, tipo, tá rolando, mas tem que comprovar que realmente o salário que ela recebia, uma parte ficava para ele. Às vezes fica para o vereador, às vezes é um acordo de partido. E, gente, para até explicar isso daí para vocês, quem é que fica com o dinheiro, eles já mudaram a destinação do dinheiro. É difícil de entender. Bom, vamos falar sobre o PPA, e aí eu acho que vai dar tempo só de falar dele, e depois na sequência a gente fala do 3 e do 4, que é a LDO e da Lua. Tá? Até aí tudo bem? Alexandre, mais alguma pergunta? Meninos, meninas, Tudo certo, Enzo, obrigado. Breno, nada. É complexo, eu reconheço, porque você entender esse funcionamento, essa destinação, cara, é difícil. Tudo certo? Beleza, então.
Vamos lá. A gente vai falar sobre o plano plurianual. O plano plurianual, e que eu até tinha comentado, deixa eu até avançar aí já o slide. Ele é mais ou menos o que as empresas fazem quando elas definem o seu planejamento estratégico. Porque ele é um documento, então nesse documento eu tenho as metas, os objetivos, o que é que a administração pública fará nos próximos 4 anos. Tipo, quais são as áreas que eu preciso investir? O que é que eu preciso fazer? Onde eu quero chegar? Onde que eu vou colocar o dinheiro? De novo, hein? Na administração pública, o dinheiro é do povo. Quando uma pessoa é eleita, ela pode até colocar o seu plano de governo, mas tem que ser um plano em comum para o benefício da cidade. Porque se de repente uma contratação for entendida aí de forma estranha ou algo for de cunho eleitoreiro, pode aí se responder por improbidade administrativa, pode ter problema aí em cima de legislação, tá? Já aconteceu, né? São Vicente tem uns exemplos muito bons para essa nossa aula, né? Do queridíssimo senhor revoltado da eleição 2020, Billy, ele querer pintar a cidade toda de roxo. Vocês lembram disso? Que o Billy pintou a cidade de roxo? Eu tenho essa reportagem salva. E aí, a justiça determinou que não poderia fazer aquilo. Espera aí, ó. Prefeito. Aí, ó. E aí a justiça falou que ele não podia fazer aquilo. Por quê? A cidade não é dele, a cidade não é do partido dele, a cidade não é a mando dele. Então acabou que foi considerada aí como improbidade administrativa. Ele não é único nisso, tá? Eu achei aqui uma outra cidade, ó, no Rio Grande do Norte, que o prefeito fez isso e a justiça condenou o prefeito por improbidade. Aí ele pode ser afastado do cargo, ele pode perder o direito. Você não lembra, Andressa, porque você era pequena, né? O Billy, você tem o quê? Uns 20 anos, o Billy já tem aí. Quantos anos tem o Billy, gente, que era prefeito? 2012, né? Você devia ter uns 12 anos e tal. Mas ficou bem descarado, porque quem lembra na campanha lá dele, a cor que ele usava era o lilás lá, não era roxo, era lilás. E aí eles fizeram lá, o Breno até lembra, ó. Viu, gente, a história. Eu tenho esse jornal salvo. Eu tenho uma pasta aqui no Drive só com reportagens de só Deus para entender o que acontece no Brasil. Mas pensando aqui nesse plano, né, o planejamento estratégico, tipo, é a médio prazo. Eu tenho que fazer o plano para a cidade, não um plano para o partido ou plano para mim como candidato. Então, esse plano, o PPA, hein, que a gente está falando, plurianual, ele tem a vigência de 4 anos e aí tem que ter critério para você analisar. Vou dar um exemplo sobre o PPA. A cidade só tem um equipamento de saúde e a população não é atendida plenamente. Você tem a área insular, a área continental. Então, no PPA, eu preciso traçar meta, objetivo, para que eu coloque um equipamento de saúde na região onde as pessoas têm maior defasagem, para que possa atendê-las. Ou seja, eu tive uma diretriz baseada no problema da saúde, eu defini o meu objetivo e meta, que era colocar, e aí no meu médio prazo eu vou buscar estratégias para poder implantar isso. Porque, né? Peraí. Às vezes as pessoas até falam assim: ah, nossa, só fez lá quando foi ano de eleição. Porque às vezes eles ficam segurando o que está no PPA e deixam para colocar tudo no último ano, que não deveria ser o certo, tipo obra pública. Aí você vê no último ano, vai lá, recapeia a rua toda, vai lá e faz, sei lá, reabre o posto de saúde, inaugura o hospital que não é usado, coisa do tipo. Porque naquele ano, né, chegando no último ano, é o ano que você vai ter a eleição novamente. Então, o ideal é que você faça o plano e vá executando ele com o passar dos anos.
e não deixe, né, lá para frente. Por isso que é chamado, ó, divisão estratégica. Uma curiosidade até, que isso não é só para a prefeitura ou só para o estado e tal. A ETEC também tem o seu PPA. Vocês sabiam? É, eu não acho que sempre, pelo menos eu não me lembro, até quando eu era como coordenador, nas outras vezes, da participação de vocês, alunos. Eu não me recordo, assim. Eu sei que eles consultam, porque existe o conselho de escola, conselho formado pelos pais, o conselho formado pela APM e tal, mas existe um plano que é para os 4 anos, ó. Ah, na verdade eles chamam de PPG, ó, tá aqui, ó. Vou colocar aí para vocês verem. É o plano plurianual, só que no caso o G é de gestão. Também serve para a mesma coisa, tá? Ó, vou colar o link aí do PPG da escola, ó. Claro que isso aqui é, quando fala de escola, né, é uma coisa mais pedagógica e não é esse plano plurianual é porque a cada 4 anos você tem metas e aí ano a ano a escola vai fazendo as metas. Ao invés de fazer uma vez só, ela faz ano a ano, mas um planejamento que ela faz, tipo 2021, 22, 23, 24, ele vai ter conexão com aquela meta que foi definida 2020, 21, 23, que teve conexão com a meta 19, 20, 21 e assim sucessivamente. Então, a ideia é que você defina os problemas, você analise, você defina os objetivos para sanar e para resolver e você entregue uma melhor gestão lá na frente. Eu sei até uma das metas que a gente até discutia bastante era a questão da escola mudar a oferta de cursos do ensino médio, e a escola trouxe o ensino médio de uma forma diferente, que agora tem o itinerário formativo. Depois dá uma olhada nisso, quem tem aí o irmão, o filho que quer fazer o médio na escola. E também a modernização dos computadores, uma coisa que é mais tangível, digamos assim, ou mais visível. Por quê? Definir o problema lá da defasagem dos equipamentos, e aí você tem um objetivo e as metas para poder traçar aquilo. Tá? Isso também, se for uma prefeitura, a mesma coisa, e assim por diante. Não é fácil de fazer, até porque, né, se você olha aí a situação de uma cidade, você tem a influência de vereadores que nem sempre os vereadores vão querer que a coisa seja feita, o que faça ali aquilo que está no plano. Então vão tentar bloquear e barrar. Tem até um exemplo aqui, ó, para ilustrar melhor aí. Vou colocar o link do outro que estava aí, ó. O link não, o slide. Ó, para ilustrar melhor isso, vamos usar um exemplo. O governo federal elencou aí como objetivo no PPA de 2012 e 2015 promover a implantação de novos projetos em áreas com potencial de ampliação da agricultura irrigada. Então, o governo observou novos projetos aí para ampliação da irrigação, e aí ele colocou, para atingir tal objetivo, ele colocou a meta, ó, digamos que é uma meta palpável, ou seja, eu sei que eu tenho aqui ó, em números ó, 200 mil, o quanto eu tenho que atingir 200 mil hectares até 2015. Tá? Então, no PPA, eu traço aquilo que é onde eu preciso chegar. E aí eu vou vendo, tipo, preciso fazer transposição de rio, preciso investir em equipamento, preciso conversar com as prefeituras locais ali para poder ver o que falta para aumentar a área irrigada. E aí tudo isso passa pelo orçamento. Pelo plano e vai para o orçamento, né? Uma coisa vai estar ligada com a outra. E claro, por que é feito? Porque está baseado na Constituição. No artigo 167, que ele acaba falando, ó. Deixa só eu colocar aquele primeiro que eu esqueci de colocar. Ele fala assim, o parágrafo primeiro aí do inciso 11, ó, aí da Constituição, né, é um argumento forte em relação à importância que os constituintes deram ao planejamento no Brasil. Então, ó, aqui, ó, nenhum investimento cuja execução ultrapasse 1
exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade fiscal. Em palavras mais fáceis, eu como gestor público, eu não posso inventar de fazer uma obra, de fazer um projeto, que esse projeto ele vá passar mais do que um ano. Se passar mais do que um ano, ele tem que estar previsto aqui no PPA que a gente está falando, no plano plurianual. Ou tem que ter uma lei que permita. Eu vou dar um exemplo para vocês disso aí prático, tá? Até porque depois aqui acaba essa parte aí eu até paro de falar. É um exemplo prático que passa de um ano. E passa tipo 20 anos, né? Vocês vão até ver. O metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo é que eu não tenho aqui o PPA do estado, mas o metrô não é uma obra que você faz em um ano. Por que a lei tem essa preocupação com um ano? Porque quando o governo faz a sua lei, ó, que está aqui, ó, que é a LDO, ou ele faz a LOA, ele define para um ano. Então, não sei se já ouviram isso onde vocês estudavam, mas assim, se a escola não gasta aquele dinheiro que foi previsto no orçamento para aquele ano, a escola perde dinheiro ou no ano que vem ela recebe menos dinheiro. Alguém já tinha ouvido isso? Ou não? Quando eu estudava, estudava na escola estadual e quando eu era menor na municipal. E aí eu ouvia lá, às vezes, a pessoa falando, a escola tem que fazer um projeto para a gente poder usar o dinheiro. Porque se eles devolvessem o dinheiro, no outro ano o governo ia entender que eles não precisavam de mais dinheiro, eles precisavam de menos dinheiro. Então, mesmo eles acabavam não usando, mas eles acabavam inventando alguma coisa para gastar para poder não permitir que virasse o ano fiscal, ou seja, que passasse daquele ano aquele dinheiro sem uso. Então, nesse caso aí, o artigo 167 da Constituição, ele fala disso, ele fala que o planejamento de obras, de investimento, de projeto, tem que estar dentro daquele ano financeiro que foi previsto na lei. Só pode passar se for um projeto, uma meta que está aqui, né, para 4 anos aí que está prevista dentro do PPA, senão não pode. Deixa só eu ver o que vocês colocaram, eu acho que o Alexandre também quer falar. Vou só falar da Fernanda. Ela falou do metrô do Rio. Então, no do Rio você pode fazer, ô Fernanda. Você pode, porque São Paulo fez assim. Lembra que eu falei da licitação quando eu fiz a revisão? Não sei se você estava também, porque você tinha colocado que o TIM estava com problema. O poder público pode dar concessão. Então, vamos supor, a linha Lilás lá de São Paulo, acho que é a linha 5 Lilás. Vou te dar um exemplo. Eles fizeram por partes. Então, tipo, teve a parte lá que integrou metrô Santa Cruz, passou até uma parte. Aí depois ficou uma outra empresa, um outro processo encarregado de tocar. A linha 15, prata, a mesma coisa. Nesse caso que você falou do metrô do Rio, eles podem fazer isso, eles podem ter feito em partes a licitação e aí tocar uma e depois tocar outra parte. Ou pode fazer, tipo, várias empresas tocando ao mesmo tempo e aí vai conectar uma coisa só no final. O Alexandre, você ia falar, né? Fala, Ô, Fernando. Léo, eu vou Oi. pular o Alexandre rapidinho, só para não perder o embalo. Eles fizeram uma linha, tipo, ficou um tempo, e aí depois eles quiseram meio que aumentar essa linha. Só que aí, Sim, tipo, eles fizeram outra linha que, tipo, para mim, um pedaço não tinha nem necessidade de ter feito, porque daí eles desativaram uma outra linha, sabe? Ou seja, eles fizeram duas vezes algo que poderia ser feito uma só. Tipo, ter feito uma de uma vez só, sabe? entendi. Então, meio que pra mim Porque foi dinheiro jogado fora, sabe? nesses casos, o Tribunal de Contas do Estado lá, o TCERG, que é o Tribunal de Contas do Rio, ele
ele averigua o que foi feito, cadê o planejamento, por que não foi feito antes, por que mexeram, alteraram. Ele fica de olho, até porque o dinheiro, né, é público. E aí, às vezes, algumas coisas parecem que são propositais para que você tenha, igual você escreveu aí, de desvio, né? Tipo, vou gastar mais propositalmente para poder ter favorecimento. É o que eu falei até em umas outras aulas, que antigamente podia a empresa a financiar é, campanha. Aí você ia ver uma obra pública que não era necessário, uma empresa ganha lá a concorrência. Ou então, uma coisa que podia ter sido feita com planejamento, deixaram fazer por emergência, aí você paga mais caro. Então, acabou que o tribunal ficou de olho nisso. Bom, semana que vem a gente vai continuar e eu vou fazer esse simulado do provão. E aí, qualquer coisa, eu deixo o 4 aqui, o 3 e o 4, para falar com vocês lá no dia 21. Dependendo do tempo, né? Se eu conseguir fazer. Ah, não, na verdade. Se eu conseguir fazer a revisão toda no dia 15 e aí entrar nesses assuntos, beleza. Se não, dia 22 aí a gente avança nesses dois tópicos. A Patrícia fugiu da aula, fugiu de novo. Patrícia saiu 2 vezes. Mas a gente vai. Não, mas eu não falei da LOA e da LDO ainda não, Breno. Eu só parei aqui, tá? O que eu vou fazer? Quando eu for voltar, ó, tem um vídeo aqui que eu pulei ele, mas eu vou falar. Quem quiser assistir, ó, tá aqui. Eu vou liberar o slide para vocês. Esse vídeo aqui ele fala sobre o PPA. Aí mais à frente tem um outro vídeo que fala da LOA e da LDO, mas eu parei aqui no terceiro. Eu ainda não cheguei a falar dessa parte aí que você colocou. Mas se já quiser assistir o vídeo, né, tudo bem. Obrigado, gente. Se cuidem aí. E semana que vem, então, a gente volta. Quem não pegou aí do começo, que eu falei, eu vou fazer o simulado do provão e a revisão, porque eu acho que o provão é dia 18. Então, prepare o coração aí que vocês terão mais coisas aí, né?